E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou aqui do canal Depois de Crente. Eu usei esse nome do canal justamente porque representa como eu me sinto hoje, né? Depois de crente, eu sou ateu. E ele faz uma sátira ao nome Depois de Cristo, né? Então, depois de crente, quando eu tinha a crença, muitas experiências que eu tinha, eu dava um sentido espiritual para a coisa, as visões que eu tinha, eu vou falar aqui, uma visão que eu tive dentro da igreja, que fez com que na época eu tive a visão de Jesus, tanto é que eu perguntei para minha esposa, ela falou que não viu nada. Ela se sentiu emocionada, mas não viu. Ela só sentia luz assim também passando na frente dela, que é o que eu vou dizer aqui para vocês. E aí o que que acontece? Eu tive experiências dentro da igreja que na época cara, aquilo ali para mim era anjos, era a visão de Jesus, né? Era um pôr do sol. Eu vou botar uma imagem aqui gerada por inteligência artificial, era bem parecido com isso, tá? Só que as pessoas não estavam com as mãos levantadas, assim, era tipo, as pessoas estavam com a mão baixa, era um monte de cabeça, assim, uma silhueta, mas um pôr do sol exatamente parecido com esse. E Jesus, assim, no fundo, ele tava meio voando, assim, tava com uma túnica branca, com as mãos assim para baixo, assim, e tava todo mundo adorando ele. Então eu tava lá, com os olhos fechados, extremamente emocionado. Aí tava tocando aquela música, não há outro como tu, não há outro como tu, só tu és santo. Sabe que música é essa? Se vocês não ouviram, ouçam, porque ela é muito impactante. Essa música ela é realmente muito emocionante, tá, pessoal? E aí a gente tava lá, não há outro como tu. E aí eles apagaram as luzes da igreja, ficou escurinho assim. E aí tinha uns holofotes assim, que passava assim no rosto de todo mundo, pessoal. E tu, quando tá com os olhos fechados, que nem agora, vou fechar meus olhos, tá vindo a luz da rua aqui na minha frente, né? Ó, se eu passar aqui na minha frente as minhas mãos, eu tô vendo, tipo, como se fossem vultos, assim, passando, né? Eu tô sentindo que tem algo se mexendo, né? E quando tem luzes, acontece coisa parecida. Então, ali, ó, tu tá com a emoção da música. A música, quando tem caixas de som batendo, uma caixa de som boa, ela move as moléculas do ar. O som funciona assim, para quem não sabe, tá, pessoal? Por isso que a caixa faz assim, ó. Ela movimenta as moléculas que estão no ar, né? Ela movimenta ali. E aquilo dali mexe com a água que tem dentro do nosso corpo. O nosso corpo é 70% água. Então aquilo dali mexe com a água. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando que a água tem o poder de mexer com as moléculas, né? E essas músicas, pessoal, o som dela, eu já vou dar mais detalhes técnicos. Deixa eu continuar com a visão, tá? Que aí eu quero que o crente que está vendo agora, ele entenda algumas coisas. Então eu tava lá, né? Só tu és santos. E aqueles holofotes passavam assim na minha cara, assim. Pra mim aquilo ali eram anjos. Eu tava tão hipnotizado, eu me entreguei tanto àquele momento, que aqueles holofotes passando no meu rosto, assim, que às vezes ele passava de vez em quando, né? Não era sempre, né? Ele passava assim, daqui a pouco, uns segundos, ele passava de novo. Parecia que eram anjos na minha frente. Daqui a pouco eu comecei a ver aquela imagem que eu mostrei pra vocês ali. Comecei a ver Jesus, assim, tudo. Cara, eu chorava, e eu sentia aquele calor, assim. E aí nossa, cara, a presença do Espírito, só tu és santo. Eu ficava bem assim, cara. E aí eu peguei, olhei pra minha esposa, né? Depois terminou aquilo ali. Amor, meu Deus, que maravilhoso, cara, que bênção, meu amor, tu chegou a ver também, tu não viu Jesus? Aí ela, não, amor, eu me senti muito emocionada, tudo, mas não tive essa visão, mas, né? Aí cara, mas só eu vi? Será que só eu vi? Aí eu perguntei pra um outro amigo nosso ali, e ele, cara, também não vi, me emocionei, cara, tinha anjos na igreja, tinha anjos, cara, eles passavam na nossa frente. E eu também, os anjos eu também vi, também vi. Aí, pessoal, depois de crente, eu hoje olho tudo isso e eu entendi a jogada ali. Eu entendi primeiro, eu estava emocionado, eu estava emocionado com o som, tá? Então essa música é uma música muito que emociona muito, né? Ela fica só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Tu viu? Uma vez eu vi um vídeo de quando um especialista em som, ele falando que essas notas que elas sobem e descem, elas sobem, sobem, sobem e descem.
Ou aquela música que começa devagarzinho, depois ela vai soltando o som, assim, que dali, pessoal, emociona demais, tá? Então acontece com essa música, e acontece com diversas outras músicas, tá? Então isso é uma técnica de som que os estúdios usam, tá? Então, assim, não é aquela emoção que eu tava sentindo no transe, assim, a música me ajudava. Eu notei, pessoal, e muitas das vezes que eu tava orando, sempre tinha uma música atrás. A música tava ali, presente, e eu ali me emocionando. Quando eu não usava a música, eu sentia que não era a mesma coisa. Eu fiz um vídeo aqui no canal também sobre isso. Até, inclusive, eu fiz uma oração ali com música e sem música para ver. Não é a mesma coisa, pessoal. Então, primeiro, as igrejas usam e abusam de bandas e de som de extrema qualidade, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, luzes. As luzes, elas passam assim, porque realmente flashes de luz, eles fazem também com que nos hipnotizem, tá, pessoal? A luz pode nos hipnotizar. Conforme os flashes, tem gente que se sente mal. Até mesmo quando tu vai jogar um jogo, assim, tem um aviso ali, ó. Esse jogo pode apresentar luzes que pode dar epilepsia e um monte de coisa assim. Cuidado, se você se sentir mal, desligue, né? Porque tem flashes e tons de cores que não sei o que. Então até mesmo um jogo, ele avisa, né? Um jogo, um filme, ele avisa que tu pode se sentir meio esquisito, né? Com aquelas tonalidades. E aí então eu vi que tinha som, tinha luz. Aí o calor, que eu falava que era o Espírito Santo, eu notei que a igreja estava toda fechada, o ar-condicionado mudou, tá? Ele estava friozinho, eu notei que eles desligaram os ar-condicionados, justamente para a gente sentir o calor. Eu notei isso, que a gente tava normalzinho, e conforme a música foi passando, eu vi que começou a esquentar. E aí começou a ficar um calor, né? Então tinha muita gente ao redor, aquele calor humano, tu emocionado, teu coração batendo mais rápido. E aí depois eu notei que a igreja estava quente. Aí depois que acabou ali, eles estavam pedindo os dízimos, óbvio, né? Aí não, pessoal, vamos fazer aqui as doações, não sei o quê. Aí eu notei que começou a resfrescar de novo. Então eles ligaram o ar-condicionado de novo. Então, pessoal, eu não digo que é tudo premeditado. Eu não digo assim que talvez eles realmente pensaram em todos os detalhes. Eu acho que sim, mas não quer dizer, né? Eu acho que é uma coisa meio que... O ar-condicionado talvez foi uma coincidência. Mas a escolha da música, com certeza, tá? E as luzes, pessoal. As luzes passando no rosto de todo mundo. Os holofotes não ficam no nosso rosto, pessoal. Os holofotes, eles ficam mais altos, assim. E naquele dia, e outros dias que tem música, tem aquelas outras músicas também. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, né? Esse tipo de música também emociona. Tem aquela, a casa é sua, né? Nós deixamos... Quando a gente entrava na igreja, tava tocando essa música. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sempre quando a gente entrava na igreja, eles usavam muito essa música para ti. Nossa, é Jesus falando que a casa é dela, a casa é nossa, né? Jesus tá deixando essa igreja para nós. É tipo assim, sabe? Então, pessoal, depois de crente, eu percebo toda essa manipulação, tá? Não digo que é uma manipulação para malícia, assim, de maldade, mas é uma manipulação, assim, de tu emocionar as pessoas e depois eles te pedirem dinheiro. E tu fala, nossa, o culto foi uma bênção. Ah, cara, vou ter que fazer a doação aqui. Nossa, cara, como eu me emocionei. Tu se sente satisfeito. Tu sente que tu teve uma experiência, tu quer pagar por aquela experiência. Tá? Então, depois de crente, que foi o nome desse canal, eu percebi todas essas coisas. Eu notei como estavam me manipulando, né? E as coisas são exatamente assim. É isso. Pessoal, vou deixar o merchan com vocês aqui, tá? Uma parceria que eu fiz com a PVS. Muito obrigado com vocês. Tudo de bom, tá? É isso. Valeu, deixe seu curtir, seu comentário. Falou. O pessoal me pergunta às vezes se eu não tenho medo de ficar sem proteção divina. Mas eu digo, cara, eu ficaria com medo se eu acreditasse nessas coisas, né? Eu prefiro acreditar numa proteção de verdade, que é a PVS Brasil, a maior proteção veicular da América Latina. Proteção total para sua moto, carro ou caminhão. Entre em contato aqui no WhatsApp, você vai falar diretamente comigo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixe seu curtir, seu comentário. Valeu. Tchau, tchau.